O hino nacional é um ótimo hino, ele tem todos os ingredientes necessários que todos os hinos têm. O hino nacional brasileiro é uma marcha. É uma marcha, ele tem um caráter bem marcial, pomposo, heróico, exatamente por conta da letra que ele pretende estar inserida. Você chega numa cidade e vê tocar um hino com displicência. Tem que ser tocado com orgulho. E eu toco sempre com muito orgulho. A nação inteira como um todo também tem a sua música, e essa música é o hino nacional, que reflete os valores profundos da alma nacional. Eu acho que eu já cantei mais de 100 vezes, eu não sei, muitas vezes. Meus amigos, vamos ao hino, já que nós vamos falar de palavras que necessitam alguma tradução. Logo no início nós temos as margens plácidas. Plácido, para quem não sabe, é uma coisa calma, tranquila, né? Seriam as margens do riacho Ipiranga, já que seria um riacho, águas tranquilas, nada de tsunami. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O brado retumbante é um grito que ecoa, retumbar é ecoar. E esse brado é o grito de Dom Pedro I, no caso, independência ou morte. Joaquim Osório Duque Estrada, autor do poema do hino nacional brasileiro, ele pertencia tanto pelo ramo materno como paterno a respeitáveis famílias fluminenses e que, segundo livros da nobiliarquia fluminense, família Duque Estrada, eles eram originários da Espanha. Muitos passaram para Portugal e chegaram ao Brasil com a expedição de Mendes Sá. O autor da letra, Joaquim Osório Duque Estrada, jamais pôde apertar a mão de Francisco Manuel da Silva, o autor da música. Isso porque viveram em séculos diferentes, né? Francisco Manuel da Silva morreu em 1865, 5 anos antes de Joaquim Osório Duque Estrada nascer, em 1870. Os dois são aqui do estado do Rio de Janeiro, um de Partido de Alferes, o outro do próprio cidade do Rio de Janeiro. Mas o fato é que a música foi criada em 1831, quando da abdicação de Dom Pedro I, e havia uma letra, tá? Diferente da que nós temos hoje. Era uma exaltação à independência, se libertar dos grilhões de Portugal e assim por diante. Não fez muito sucesso. Na verdade, ao longo da história, várias composições serviram de hino nacional. Por exemplo, quando morreu Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, e Dom João VI foi aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves, o compositor Marcos Portugal escreveu o hino da aclamação. Então, durante aquele período até 1822, era praticamente o hino brasileiro, era o hino da aclamação de Dom João VI. Depois, em 1822, o próprio Marcos Portugal, que era um compositor português residente no Rio de Janeiro e que acabou se naturalizando, escreveu um hino da independência e o Dom Pedro I escreveu o seu famoso hino da independência, que era usado também como hino nacional. No caso do hino tem uma história muito rica, foi uma construção de muitos anos, né? Ele surge como uma música revolucionária que expressava a felicidade pela abdicação de Dom Pedro I. Depois, como aquela melodia impregnou o espírito dos brasileiros, de então ela foi absorvida e se tornou uma música oficial de aclamação da coroação de Dom Pedro II, nosso segundo imperador. E desde o Império, ele tomou o lugar de hino nacional, com vantagem em relação
ao hino composto por Dom Pedro I, que é hoje o nosso hino da independência. A República Brasileira, em parte, ela se inspira, né, no modelo das repúblicas francesas, em momentos diferentes aí. Então, houve esse apelo, até se cantava a Marselhesa ainda no movimento republicano. E a ideia do hino, na verdade, partiu de uma iniciativa do Partido Republicano antes da República, de se compor um hino para ser cantado nos eventos, nos comícios, né, republicanos. Essa ideia depois foi transformada na proposta já de se fazer o hino nacional. Na verdade, o hino da proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, o edital do concurso dizia isso, e esse foi o artifício. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O sol da liberdade, que é a nossa independência em relação a Portugal, que estava ali sendo determinado, em raios fúlgidos. Fúlgidos é aquilo que brilha, então são raios brilhantes. No início do século XIX, você tem, vamos dizer, a existência do como escola musical, da música clássica, o romantismo, né? Então, a época de Beethoven, a época de Mendelssohn, né? A época de Schubert. Então, o estilo musical é romântico, tanto que a música ela se parece muito, às vezes, com aberturas de ópera de Rossini, por exemplo, que é um compositor italiano. Então, pela vivacidade, né, e vamos dizer, a leveza, até o virtuosismo. Mas é uma marcha. É uma marcha que pode ser composto no estilo modernista, que pode ser composto no estilo barroco, mas o estilo, vamos dizer, a batida, a cadência dela, o estilo musical é uma marcha. O Alberto Nepomuceno, compositor, então diretor do Instituto Nacional de Música, antigo conservatório, hoje escola do FRJ, ouvindo o hino executado na posse do presidente Afonso Pena, se não me engano, ouvindo a execução do hino, ele estranhou, porque várias bandas tocaram, 3 bandas tocaram e alguma tocou errado, então ele faz um ofício para o ministro denunciando, olha, tem um erro, é preciso identificar qual é a versão correta, e fala também da necessidade de haver uma letra, porque só se tocava o hino, não se cantava, e outros países tinham letras, os hinos eram cantados. Quando chegava a vez do Brasil, não tinha letra. Então, houve um incômodo dos intelectuais. Tem as pegadinhas, né? Podemos falar das pegadinhas? A primeira pegadinha é o braço forte, que muitas pessoas cantam braços fortes, e é um braço só. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Se o penhor dessa igualdade, penhor é a segurança, quer dizer, qual é a segurança que nós temos dessa igualdade agora em relação à antiga metrópole? Conseguimos conquistar com braço forte, quer dizer, foi com firmeza, pelo menos segundo o autor. Eu acho o hino nacional um ótimo hino, é um dos mais bonitos no meu modo de ver, né? Junto com o hino da França, o hino da Inglaterra, o hino americano, o hino da Alemanha é um hino muito bonito. Enfim, são hinos que têm como objetivo mobilizar as pessoas, né, para aquilo que ele se propõe, que é exatamente o sentimento patriótico, né? Então, nesse sentido, é um ótimo hino. A Copa do Mundo que foi na Coreia e no Japão, todas as seleções que estavam lá, tinha um grupo de uma espécie de um júri que escolheram os hinos mais bonitos. E a Marselhesa foi escolhida como o hino mais bonito e o hino nacional brasileiro como o segundo. E lá eles executaram o hino com nobreza também. Não foi um hino tocado com certa displicência. A Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras providências. Ou seja, tudo que é importante num país, tudo que é importante no plano oficial, né, do país, se traduz por uma lei, né? Não, tudo tem que ser protegido, tem que ser salvaguardado, não é estamos aqui falando dos símbolos nacionais, que são, né, naturalmente, a bandeira nacional, o hino nacional,
o brasão de armas e o selo da República. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Desafia o nosso peito até a própria morte, quer dizer, o nosso coração até a morte. Não é bonito isso, né? Pátria amada e idolatrada, aquilo que é idolatrado é aquilo que é posto nas alturas, né? Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Observando a letra de Osório Duque Estrada, eu diria a vocês que ela é parnasiana na forma e romântica no conteúdo. Explicando melhor. Se você pega a forma, você vai observar que há muitas inversões. É bom lembrar logo o início do nosso hino, famoso, Ouviro do Ipiranga, né? Você tem aí uma inversão. Tanto que já caiu até em concurso. Quem é o sujeito do ouviram? Muita gente não sabe. São as margens do Ipiranga, foram as margens do riacho Ipiranga que ouviram o quê? O brado retumbante, quer dizer, o grito de Dom Pedro, independência ou morte. Ou seja, está em ordem invertida, isso é característica do parnasianismo. Já o conteúdo em si, ele é ufanista, que é isso, defesa e valorização das coisas do Brasil, da nossa natureza, da nossa história. Isso é romantismo. Ele ficava arrepiado quando ouvia a letra do hino nacional francês e ficava imaginando as crianças nos colégios cantando aquela letra. Para ele, a letra de um hino deveria de falar da sua natureza, da sua beleza, das suas belezas naturais, do seu povo, da liberdade. E mal sabia ele, naqueles tempos, que um dia ele seria o autor da letra do hino nacional brasileiro. O compositor colocou muitos ornamentos durante escalas e coisas assim, que são coisas de difícil execução. Por exemplo, você tem... É uma coisa que exige uma técnica, vamos dizer, um pouco mais apurada do executante. Francisco Manuel da Silva, ele foi uma grande figura da música brasileira na primeira metade do século XIX. Ele foi músico da Capela Imperial, né, na época do Império. Ele criou diversas instituições importantíssimas, como a Sociedade de Beneficência Musical, o Conservatório de Música, que foi o primeiro conservatório das Américas, né, aqui no Rio de Janeiro, que na verdade é hoje a Escola de Música da UFRJ. Né? Então ele teve um papel de liderança do meio musical muito importante. Né? Essa talvez seja a principal característica da história de vida do Francisco Manuel da Silva, além de ser o autor do hino nacional, evidentemente. A única coisa que eu posso falar é que na minha execução ao piano, muitas pessoas ficam emocionadas, talvez pela minha deficiência física, que eu fiquei com as mãos, e eu vejo muitas lágrimas, mas não são lágrimas de tristeza, não, de tristeza. São lágrimas de esperança, de saber que é uma pessoa que luta contra as adversidades e nunca perde a esperança no futuro. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. Vívido também é brilhante, também é algo que tem vida, que dá força e assim por diante. De amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Aí é a beleza do nosso céu, risonho e límpido, limpo, né? Cruzeiro resplandece. Cruzeiro é a constelação do Cruzeiro do Sul, tão vista no Brasil, né? Eu acho que um hino mostra a nobreza de um povo. Eu não gosto de ouvir um hino muito rápido, o hino nacional brasileiro. Eu gosto de ouvir não tão lento como eu toco,
mas com nobreza. Então eu escolhi o hino da minha pátria e também por ter sido inaugurado no Supremo Tribunal Federal os 30 anos da Constituição tocando o hino lá no Supremo. É sempre uma responsabilidade muito grande, porque quando você toca o hino nacional, ou executa o hino nacional, executa um pouco, né? Parece que vai... Mas quando você toca o hino nacional, geralmente é dentro de uma solenidade, ou dentro de um momento em que existe todo um ritual e tudo mais. Então a responsabilidade é sempre grande, e aqui eu tenho feito muitos, porque como nós fazemos muitos concertos em colaboração com embaixadas ou com representações internacionais, né? Sempre a gente toca o hino brasileiro e o hino do país, no caso parceiro, né? Os casos oficiais de execução do hino nacional são os casos previstos na própria lei dos símbolos nacionais. Lá estão previstas as ocasiões em que o hino nacional deve ser executado e como deve ser executado. Por exemplo, como saudação ao presidente da República. Sempre que o presidente da República comparece em cerimônia solene oficial, deve-se executar o exórdio do hino nacional como saudação à presença do chefe do Estado. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Gigante pela própria natureza, o tamanho da nossa pátria, impávido colosso, essa é ótima. Colosso, daí vem o Colosso de Roma, né? O Coliseu que vem daí, né? É grande. Impávido quer dizer que não tem pavor, não tem medo, é destemido. Tem uma outra pegadinha também, que é o se em teu, não é se em teu, e em teu formoso céu. Né? As pessoas falam se em teu formoso céu. É isso? Peraí, deixa eu ver aqui a letra. E o teu futuro espelha esta grandeza. Ah, não, se o teu futuro, as pessoas falam se o teu futuro e o teu futuro espelha essa grandeza. E muita gente fala se o teu futuro espelha essa grandeza. E a espelha reflete essa grandeza. E lá a famosa mãe gentil, que é uma mãe generosa, bondosa. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Parte do acervo aqui da Biblioteca Alberto Nepomuceno, da Escola de Música, é a versão original do hino composto em 1831, ou seja, é o hino ao 7 de abril com uma letra diferente. É uma única parte que tem a melodia principal e a letra original, e foi doada para a Escola de Música já, enfim, há muito tempo atrás, quando ainda era Conservatório de Música, o Instituto Nacional de Música, por uma das filhas do Francisco Manuel da Silva, e acabou ficando no acervo da nossa biblioteca, assim como outras obras dele que a gente tem aqui, os originais. O hino deveria ser somente a primeira parte, porque a segunda parte seria totalmente dispensável, a repetição do hino. Aliás, não conheço muitos hinos onde se repete o tema duas vezes igualzinho. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Esse berço esplêndido, que muita gente brinca com isso, né? Mais uma vez se refere ao tamanho da nossa pátria. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Fulguras destaca-se. E esse florão é um ornato, é digamos assim, um desenho perfeito. Seria exatamente uma beleza que aparece, que brilha. As cerimônias cívicas nacionais, o 7 de setembro, evidentemente,
e as demais datas e efemérides celebradas publicamente ou celebradas em ambiente militar, nos quartéis. O hino nacional ele pode ser tocado por diferentes instrumentos em diferentes grupos, né? Tanto é que o decreto que oficializa o hino apresenta uma versão em si bemol para ser executado só por orquestra, a versão em fá maior, quando tem canto, tem versões também para bandas, porque o hino é muito executado por bandas militares e civis, mas ele pode ser tocado por um piano solo, por um conjunto de câmara, não há empecilhos para que diferentes grupos executem o hino nacional. Na verdade, o hino sempre ele tem um caráter solene, um caráter nesse caso ele é bem heróico, mas ele tem uma vivacidade. Então, quis mostrar, lógico, a importância do país, a grandiosidade e o brilho, né? Porque ele é um hino bastante luminoso, né? Embora tenha sido feito no século XIX, né? Já se imagina um país de grandes proporções, com muitas riquezas. Então, dentro dessa visão, você está ali vendo tanto a melodia, que é bastante, vamos dizer assim, lírica, né? Como os ritmos que estão ali embaixo compõem toda essa ideia de um grande país e da força e a bravura que nós devemos ter. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Esses são versos da Canção do Exílio, a original, digamos assim, porque houve várias canções do exílio, mas essa é a original, de Gonçalves Dias, do século retrasado, que é de pura exaltação à natureza brasileira. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Isso é uma prova do chamado ufanismo, né? Quer dizer, da valorização das coisas do Brasil. Aqui tudo era melhor. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. O lábaro que ostenta, aí chegamos ao lábaro. O lábaro é uma das tantas opções, digamos assim, que nós temos nos nossos hinos para nos referir à nossa bandeira. Lábaro é bandeira, né? É interessante lembrar que Olavo Bilac, companheiro de Osório Duque Estrada, autor do hino à bandeira, fala, ó, salve lindo pendão da esperança. Pendão é a nossa bandeira também. Salve lindo pendão da esperança, salve Senhor o almoço da paz. A questão do cantar certo e tal, isso é um objeto de se trabalhar na escola, mas na verdade diz respeito à importância de se valorizar o ensino da música na escola. No dia que a música for valorizada na escola, as pessoas vão cantar o hino direitinho, afinado, com a letra bem feita e tal. Mas tem uma série de condições para levar a essa situação. Se nós entendermos a letra do hino, é um hino de paz, é um hino de amor, é um hino de exaltação, como eu gosto de dizer sempre, né? Você não aprender o hino é um outro problema, não vem querer dizer porque está invertido e o vocabulário é difícil, né? E o recado que ele passa é esse recado de brasilidade, de amor às nossas coisas, de exaltação da nossa história. É isso aí. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Verde louro é exatamente o verde e amarelo, tá? Flâmula, mais uma vez, é a nossa bandeira. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. A clava forte, que era um instrumento de guerra usado na época e que mostra que seríamos capazes de defender essa liberdade, esse país, mesmo que necessário fosse.
A abertura da Paralimpíadas, para mim, foi um momento muito especial, por duas razões. Primeiro, você não imagina a emoção, um piano no centro do Maracanã, e você ouvir em inglês, e Now the Brazilian National Anthem, e você tocar o hino, é um momento profundamente emocionante. E também foi emocionante porque antes da execução, numa mesa redonda com alguns atletas, eu falei que uma adversidade, um problema degenerativo que eu tenho no cérebro, a gente tem que tratar até com humor. E eu comecei a contar uma história. Quando eu perdi a mão direita, eu comecei uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda eu corri o mundo. Quando se prevê a forma cantada, o hino deve ser cantado integralmente, as duas estrofes. Não é? Quando é apenas a forma musical, ele é executado apenas uma vez, sem a repetição da segunda estrofe. De repente, o momento que você está passando, ou que o seu país está passando, você pode ter uma emoção diferente. Uma emoção que pode chegar da euforia à tristeza. O importante é você sempre acreditar na trajetória da esperança. E você ter esperança que sempre nós teremos um Brasil melhor. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil.